Três dimensões. Está aqui um exemplo, uma caixa. É uma figura que apresenta 3 dimensões. E essas 3 dimensões são, olha lá, o comprimento, você tem a largura e você tem a altura. Então, figuras espaciais ou tridimensionais, elas apresentam 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Basta você olhar para o canto de uma parede que tu consegue enxergar isso bem: altura, comprimento e largura. Então, toda figura espacial é aquela que apresenta 3 dimensões. Beleza, galera? Bom, poliedro, galera, poliedros, que é o tema da aula, é uma figura espacial. Então, poliedro é uma figura espacial, é aquela que apresenta 3 dimensões. Então, tá aqui de amarelinho para você, ó, um exemplo de um poliedro. Só que o poliedro, para começar aqui, galera, ele apresenta alguns elementos importantes que você precisa saber reconhecer. O primeiro é o seguinte, ó, observa que nessa figura ela apresenta figuras planas formando a figura espacial. Ó, bem aqui, ó, eu tenho um retângulo, ó, aqui na frente eu tenho outro retângulo, ó, aqui em cima. Então, essas figuras planas que formam o poliedro, que formam a figura espacial, você chama de face. Então, quando eu falar face, eu estou falando de figuras planas, 2 dimensões, que estão formando a figura espacial. Beleza? Esse é o primeiro elemento importante do poliedro. Ele tem faces. Beleza, galera? Bem aqui, você tem essas linhas de verde que formam a figura. Ó. Olha essas linhas de verde aqui. Ó. Essa linha de verde, ela também tem nome. Você chama de aresta. Então, as arestas são as linhas que formam o lado de cada face. Beleza? Show de bola? E aqui também, ó, você tem o ponto de encontro das arestas. E esse ponto de encontro das arestas, ele também recebe um nome. Você vai chamar de vértice. Então, quem são os 3 principais elementos de um poliedro? Face, figuras planas, que formam o todo, as arestas, que são os lados da face, e o ponto de encontro das arestas, que você vai chamar de vértice. Classificação de poliedros. Olha lá, galera, o primeiro caso é quando o poliedro ele é convexo, e aqui o segundo caso é quando ele é não convexo ou côncavo, beleza? Olha só qual é a jogada. O poliedro convexo, olha esse poliedro aqui, ó, beleza. Aí eu vou traçar um plano que está tocando em uma das faces. Bora lá. Eu vou traçar um plano que está tocando em uma das faces. Ó, tá aqui esse plano, ó, esse plano de vermelho, ó. Ele está tocando nessa face bem aqui, ó. Beleza. Aí você observa que o poliedro por completo, ele está no lado esquerdo. Quando eu traço aqui esse plano em uma das faces, o poliedro ficou por completo em um dos lados, que no caso aqui foi o lado esquerdo. Tá beleza? Agora olha aqui. Esse poliedro, eu vou traçar um plano nele. Lá vai. Pô, esse plano está tocando nessa face bem aqui, ó, onde eu estou destacando o laser. Quando eu tracei nesse segundo caso o plano, o poliedro ele não ficou por completo em um dos lados do plano. Parte dele ficou para o lado esquerdo. Ó, uma parte está no lado esquerdo e uma parte está no lado direito. E é aí que está a jogada. O poliedro, quando você traça um plano tocando em uma das faces, se ele fica por completo em um lado do plano, o poliedro ele é convexo. Então, aqui você tem um poliedro convexo. Agora, quando tu traça o plano e o poliedro fica parte para um lado do plano e parte para o outro, você diz que ele é não convexo. Poliedros de Platão, eles são especiais porque eles apresentam algumas características particulares. E somente 5 poliedros têm essa característica para ser poliedro de Platão. Bora ver primeiro qual é a característica para o poliedro ser de Platão. Olha só, galera. Olha esse poliedro aqui, ó. Beleza. As faces são triangulares e aqui tem uma face que é quadrangular, ó. Beleza. Aí você observa o seguinte. Essa face aqui que é triangular, ela é uma face que apresenta 3 arestas, ó. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho uma face que apresenta 3 arestas. Agora, essa face bem aqui, ela apresenta 4 arestas. Então, nesse poliedro, você tem faces com 3 arestas
e face com 4 arestas. Beleza? Show de bola? Agora olha esse segundo exemplo aqui, ó. Nesse poliedro, olha o que acontece. Nesse vértice bem aqui, ó, esse vértice que eu estou com o laser, ele tem saindo 4 arestas. Desse vértice saiu 4 arestas. Confere? Porém, desse vértice bem aqui, garotinho, não está saindo 4 arestas, está saindo 5 arestas. Então, nesse poliedro aqui, eu tenho vértice que sai 4 arestas e eu tenho vértices que sai 5 arestas. Beleza. Aí, eu vou fazer a mesma comparação para esse poliedro bem aqui. Observa, nesse poliedro, todas as faces têm 3 arestas. Diferente desse aqui. Esse tem face com 3 arestas e tem face com 4 arestas. Aqui não. Todas as faces têm 3 arestas. Luan, e essa parte aqui de dentro? Não. Essa parte aqui de dentro, ó, é só a parte de fora que eu estou analisando. Isso aqui é como se estivesse lá dentro. Mas aqui fora, todas as faces são triangulares. Então, todas as faces têm o mesmo número de arestas. Diferente dessa figura que eu estou tracejando bem aqui com laser. E nessa figura também, galera, de todos os vértices sai o mesmo número de arestas, que é 4. Ó. 1, 2, 3, 4, saiu 4 arestas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, saiu 4 arestas. Diferente desse poliedro, que teve vértice que saiu 4 arestas e teve vértice que saiu 5 arestas, beleza? Então, esse poliedro da direita, ele é caracterizado por todas as faces têm o mesmo número de arestas e de todos os vértices sai o mesmo número de arestas. Toda figura que apresenta essas duas características você chama de poliedro de Platão. Então, Luan, o que é o poliedro de Platão? É aquele poliedro que apresenta duas características. Todas as faces com o mesmo número de arestas e de todos os vértices sai o mesmo número de arestas. Essas duas características caracterizam o poliedro de Platão. Então aqui, ó, esse cara é um exemplo de poliedro de Platão. Só existem 5 figuras que apresentam essas características. Beleza, galera? Como eu falei, galera, poliedro de Platão são 5. Aí vai aparecer aqui para você, ó. Olha quem são os 5. O tetraedro, o cubo, que também é conhecido como hexaedro. Eu vou até colocar aqui, ó, fica ligado porque geralmente pode aparecer essa nomenclatura aqui, ó. O cubo, ele é a mesma coisa que hexaedro, beleza? Pode aparecer esses dois termos aí, tá na mão. Aí você tem o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. O que é importante você saber dos poliedros de Platão? Saber quais são os 5 e de cada poliedro você saber qual é o número de face e o tipo de face. Vamos lá, então? O tetraedro, ele é caracterizado por apresentar 4 faces triangular. E aí vem uma dica importante. O poliedro de Platão, as faces são polígonos regulares. E o que é polígono regular? São figuras planas que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Então, o tetraedro ele é formado por 4 faces triangulares. Como a face é um polígono regular, são 4 triângulos equiláteros. Então, as faces do tetraedro são 4 triângulos equiláteros. Beleza? Vamos lá, então. O cubo, galera, ou hexaedro, ele apresenta, perdão, aqui o dodecaedro, ele apresenta 12 faces. E o dodecaedro, as 12 faces são pentagonais. E todas faces pentagonais, onde os lados são iguais. Beleza? Show de bola. Aí você vem o cubo, ou hexaedro agora. Ele apresenta 6 faces e todas são quadrados, porque todos os lados são iguais de cada face. Beleza? O octaedro são 8 faces triangulares e todas são triângulos equiláteros. Beleza? Aí você tem aqui, por fim, o icosaedro. São 20 faces triangulares e todas são triângulos equiláteros. Galera, por que é importante você saber o total de faces e o tipo de face? Porque uma questão, ela pode perguntar a planificação de um poliedro de Platão. E para você saber a planificação, você precisa saber quantas faces tem. Por exemplo, o cara jogou lá uma questão no Enem que é a planificação de um icosaedro. Só que ele só deu a figura lá planificada. Ele pergunta, essa planificação
é de uma figura espacial chamada D. Aí você ia olhar lá, e aí tu ia olhar para a alternativa, aí tu viu, pô, tem 20 faces, e todas são triangular, opa, é o icosaedro, deu para sacar? Então ia olhar as alternativas, aquela que tem 20 faces, e todas triangulares. Por isso que é importante tu saber o tipo de face e quantas faces tem. Show de bola! Relação de Euler é uma relação entre o número de vértices, faces e arestas. E a relação de Euler diz o seguinte, ó, que se você pegar o número de vértices e somar com o número de faces de qualquer poliedro, essa soma sempre vai ser igual ao número de arestas mais 2. E aí, bora pegar um exemplo para você ver na prática? Olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui o poliedro, que ele tem 6 faces, 8 vértices. E ele quer que você determine o número de arestas. Toda vez que ele te dá dois elementos, face e vértices, e quer saber arestas, aí você vai jogar aqui na relação de Euler. Onde tem V de vértice, você coloca 8. Onde tem F de faces, você coloca 6. E o A é o que ele está perguntando nesse exemplo básico aqui. Então, jogando aqui na relação de Euler, olha como fica. Face, 6. Vértice, 8. Aresta, eu quero. Jogando o pacote na relação de Euler, olha como fica. No lugar do vértice fica 8. Face, 6. Igual, aresta, eu quero, mais 2. Aqui essa soma, 14. A mais 2. Equação do primeiro grau. 2 positivo joga para cá negativo. 14 menos 2, aresta é igual a quanto? É igual a 12. Então, esse poliedro ele tem 12 arestas. Então, geralmente, galera, essas questões que você utiliza a relação de Euler, que o Enem gosta muito, de vez em quando aparece a relação de Euler lá, geralmente ele te dá 2 e pede o terceiro. Independente do que ele pergunta, geralmente cai numa equação do primeiro grau e aí você acha o cara. Tá beleza? Agora uma dica importante. Tem questões que dá para calcular o número de arestas sem jogar na relação de Euler. Uma formulazinha específica para calcular o número de arestas. Olha lá, fica ligado. O número de arestas você pode calcular da seguinte forma. NA vezes F dividido por 2. Luan, quem é NA? NA é o número de arestas por cada face. Não é o total de arestas, é o total de aresta por cada face. Exemplo, se a face do poliedro é quadrangular, tem 4 arestas por face. Então, NA seria 4. Se as faces do poliedro é pentagonal, então eu tenho que o NA é igual a 5, 5 arestas por face. Se a face do poliedro é triangular, o NA é 3, eu tenho 3 arestas por face. Então, NA é o número de arestas por cada face. E o F representa o total de faces. Beleza, galera? Show de bola? Então, com essa... Opa! Fechou então, galera? Tudo que tu precisa saber de poliedro é até aqui essa parte de relação de Euler. Show de bola!